No sétimo e último vídeo sobre manejo de fogo, eu apresento alguns resultados concretos já obtidos no programa de manejo integrado de fogo estabelecido no Brasil a partir de 2014. Quais são os resultados concretos alcançados já com o manejo de fogo no Cerrado? Eu vou mostrar aqui algumas evidências e alguns resultados, existem vários outros, inclusive publicações recentes sobre o tema. Um dos objetivos do Programa de Manejo Integrado do Fogo no Cerrado era mudanças na época das queimas, na ocorrência de fogo. E a gente pode ver que isso foi alcançado em um tempo muito pequeno, um tempo muito curto de implementação do Programa de Manejo do Fogo. Aqui tem um exemplo da Estação Ecológica Serra Geral de Tocantins, que é uma das maiores unidades de conservação do Cerrado, com 713 mil hectares, isso é uma área enorme, em que a gente vê que em 2014 as queimas eram dominadas por essas queimas tardias, no final da estação seca. Em 2015 isso já começou a mudar um pouco, com várias áreas no mapa sendo queimadas no início da estação seca, que é essas áreas que estão pintadas de verde, e no meio da estação seca, em amarelinho. Em 2016, a gente já vê que a maior parte da área da estação ecológica foi queimada com queimas prescritas no início da estação seca. Se a gente colocar isso em um gráfico, a gente vê que houve uma mudança, da maior parte da área sendo queimada no final da estação seca para a maior parte da área em 2014, para a maior parte da área passar a ser queimada no início da estação seca em 2016. Esse mesmo resultado foi atingido no Parque Nacional da Chapada das Mesas, no sul do Maranhão, uma área de 161 mil hectares. Então, só para mostrar que isso não é um resultado isolado de uma área, de uma unidade de conservação, isso não foi ao acaso. Isso é resultado do Programa de Manejo Integrado do Fogo no Cerrado, e isso já passou a ser implementado em diversas outras unidades de conservação e terras indígenas no Cerrado, com resultados bastante semelhantes. O resultado disso, além de mudar as épocas de queima, isso também muda os efeitos do fogo na vegetação. Então, aqui são o que acontece com plantas, com árvores maiores do que 5 centímetros de diâmetro e com indivíduos regenerantes de 1 a 5 centímetros de diâmetro, com diferentes tipos de queima. Então, sem fogo nas primeiras duas colunas, queimas precoces de alta intensidade, são basicamente queimas feitas em maio durante o dia, queimas precoces de baixa intensidade, também feitas em maio, só que durante o final da tarde e a noite. E o que acontece no incêndio? A gente vê claramente que a mortalidade é muito maior, especialmente para as plantas pequenas, nas áreas que foram incendiadas. Mesmo com tantos resultados e tantas informações, ainda tem muita gente que ou não sabe ou não se convenceu de que manejo de fogo é uma boa ideia para o cerrado. Muitas vezes porque as pessoas querem comparar o manejo de fogo, o uso ativo do fogo em queimas prescritas, com a falta de fogo. Mas a gente precisa lembrar que, na verdade, a gente não tem falta de fogo ou exclusão de fogo, a gente tem uma tentativa de exclusão de fogo que leva aos incêndios periódicos que a gente está tão acostumado a ver. Então, o que a gente viu no início, nos primeiros anos de implementação do Programa de Manejo de Fogo no Cerrado, a partir de 2014, é que a troca de experiências ajudou muito, a troca de experiências, informações técnicas, monitoramento, ajudou muito a tomar boas decisões de manejo. Em 2014, então, foram as primeiras queimas prescritas para manejo no Cerrado. Em 2018, a gente já tinha isso sendo implementado em 16 unidades de conservação e 19 terras indígenas, que é o que a gente tem até o momento. Um jeito de pensar e comparar as tentativas de manejo de fogo, as implementações de manejo integrado de fogo e as tentativas de exclusão de fogo é pensar nessas imagens aqui. Então, queimas de manejo do lado esquerdo, a fumaça ainda está na área, a gente vê que sobraram muitas plantas, muita parte aérea das plantas não foram consumidas, os brigadistas estão calmamente andando pelo lugar, enquanto que uma comparação com as áreas incendiadas, você basicamente não tem nenhuma biomassa aérea, mesmo os gravetos
foram consumidos pelo fogo e boa parte das plantas vão ou morrer ou ter que rebrotar a partir da raiz. A foto do meio, as fotos do meio mostram um agricultor fazendo sua queima controlada à noite, sabendo exatamente onde esse fogo está indo e calmamente olhando para o fogo, versus um brigadista diante de um incêndio que ele dificilmente vai ter alguma coisa a fazer para controlar esse incêndio. E aí, novamente, as últimas duas fotos são qual a comparação de custos que são relativos a um ou dois brigadistas, uma pequena equipe fazendo queimas controladas com pinga-fogo e uma operação de combate aéreo que custa alguns milhares de reais por hora. Então, além de todas as informações e mudanças, né, tanto em termos de custo, de saúde, de qualidade de vida para quem trabalha com fogo, ajudarem a entender como a implementação de manejo integrado do fogo é muito melhor do que a tentativa de excluir o fogo, especialmente no cerrado, mas em outras vegetações pirofíticas também. A gente tem aqui um dado que ajuda a convencer quem é mais aqui do centro do Brasil. A produção de pequi nas áreas incendiárias é muito impactada em relação às áreas que são manejadas com fogo. Então, a gente vê aqui alta produção de pequi nas áreas que foram manejadas com queimas prescritas no ano anterior, nesse caso aqui 2016, esses dados são de 2017. Então, com incêndio não tem pequi, e com queima prescrita a gente pode ter produção de pequi bastante grande. Talvez isso seja um bom argumento também. Em 2018, a gente começou a ter perspectiva de manejo integrado do fogo no Distrito Federal, primeiro nas unidades de conservação federais e a partir de 2019 também nas unidades de conservação distritais, especialmente a Estação Ecológica de Águas Emendadas, que é o mapa do combustível acumulado no Distrito Federal em 2017, que estava bastante alarmante, e exatamente por isso se começou a fazer queimas prescritas nessas unidades de conservação a partir de 2018. Como eu falei nos vídeos sobre restauração por semeadura direta no cerrado, o fogo também é parte das atividades realizadas para a restauração. Então, a ideia de se usar o fogo para auxiliar a restauração é importante. Pensando que você está queimando para ajudar a restaurar, mas você também está restaurando para ajudar a não incendiar. À medida que você substitui áreas que estão totalmente dominadas por capins invasores, que têm todo um comportamento de fogo e que ajudam a propagação dos incêndios de forma muito maior do que as plantas nativas do cerrado. Então, restaurar para não incendiar também é um fato. E aqui tem alguns exemplos de iniciativas de restauração dentro do Distrito Federal, na Floresta Nacional de Brasília, nas margens da barragem do Descoberto, no Parque Distrital do Cortado, em Taguatinga, no Jardim Botânico de Brasília e no Pipiripau. Só para lembrar aqui essa foto em que a gente vê uma diferença, um contraste nas áreas invadidas por braquiária, nesse caso aqui, por capins exóticos, que são muito mais inflamáveis do lado direito, e as áreas restauradas, muito mais diversas, com menor quantidade de combustível do lado esquerdo. Outro fator importante e interessante de ser considerado é o uso das áreas recém-queimadas ou áreas incendiadas e o efeito dos incêndios e das queimas prescritas na fauna. Então, a gente tem várias iniciativas de monitoramento disso, especialmente em terras indígenas, em que o Previfogo, o IBAMA Previfogo, faz e apoia o manejo de fogo pelas populações indígenas que se utilizam dos animais nativos para sua alimentação ou esses animais são culturalmente importantes.